Olá, meu nome é Léo Caparrós e eu sou repórter da Você SA. Seja bem-vindo ao Carreiras Quentes, um programa onde a gente discute as principais tendências e expectativas do mercado de vendas e marketing para 2026. Hoje estou aqui com o Caio Rodrigues, porta-voz do Robert Half, para conversar um pouco mais sobre como esse mercado vai mudar para o ano que vem. As empresas buscam crescimento, competitividade e novas oportunidades de negócio, o que aumenta a valorização de profissionais de vendas e marketing. Para se destacar nesse cenário, é essencial combinar habilidades técnicas com foco em resultados, visão analítica e capacidade de adaptação a um mercado em constante transformação. Qual é a relação entre o crescimento de um segmento e a demanda por profissionais dessa área comercial? Excelente pergunta, obrigado pelo tempo para a gente estar aqui conversando. As áreas hoje de vendas e marketing são pulmão das empresas. Hoje, quando a gente olha para o mercado de trabalho como um todo, ele representa um pouco do que a gente enxerga no mundo. O mundo é bem um ambiente muito volátil, então a gente tem muita incerteza quanto a políticas econômicas, geopolítica, a macroeconomia. A gente tem um ambiente político também que tem muita incerteza, então isso gera uma necessidade das empresas se adaptarem rápido. E hoje, olhando para o ambiente empresarial, existem dois mandatos. A gente precisa buscar ou aumento de receitas ou reduzir custos. E uma dessas estratégias realmente é investir em vendas e marketing. Então, quando a gente olha para o ambiente empresarial, empresas crescendo ou não, elas buscam profissionais nas áreas de marketing e vendas. O que o guia salarial da Robert Half diz que é a principal tendência para o mercado de vendas e marketing no ano que vem? Legal. O guia salarial é uma ferramenta que a gente desenvolve desde a década de 50 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente já está na 18ª edição. E eu gosto de acreditar que o guia salarial representa um pouco do sentimento de mercado. O que as empresas têm olhado como tendência, o que elas têm buscado no mercado de trabalho, assim como também o que os profissionais têm buscado. Ele serve como uma referência para que caminhos os mercados estão andando e que caminhos as pessoas podem direcionar suas carreiras. Então ele é uma ferramenta muito útil tanto para as empresas determinarem como que elas podem reter os seus talentos ou atrair mais talentos, ou espaços que elas podem buscar oportunidades, sejam para desenvolvimento de novas ferramentas, desenvolvimento de novas funções, como também para os profissionais como um mapa de que carreiras estão mais quentes, que posições que podem fazer mais sentido para a carreira deles, que maneira que eles podem ter um pouco mais de protagonismo de carreira. Então, olhando para as posições de vendas e marketing, hoje quando a gente pensa em tendência, se a gente for separar em dois leques, eu diria que quando a gente olha para marketing, o digital ele tem sido talvez ali a principal tônica do mercado hoje. O que eu quero dizer, quando a gente pensa em posições dentro do digital, a gente pensa marketing de influência, tem sido uma mudança muito grande do comportamento de consumidor. Então as pessoas consomem de formas diferentes e compram hoje de formas diferentes. Ao mesmo tempo que elas ainda buscam uma certa experiência mais personalizada. Então, quando a gente pensa, a gente teve um movimento alguns anos atrás de digital em todos os canais, depois a gente fez um movimento pro omnichannel. Hoje, quando a gente vê o mercado, a gente enxerga que as pessoas buscam um alto nível de personalização, mas também buscam rapidez e velocidade. E isso para o profissional de marketing, que de certa forma, junto com vendas é o pulmão da empresa, tem levantado diversos tipos de posições que têm demandado os profissionais se atualizarem. Para a área comercial, a gente enxerga que a tecnologia ela entra também com muita força. Então, todas as posições de back-office de vendas, elas também são muito relevantes, pensando no customer service, customer experience, todas as ciclos que rodam dentro de um CRM, um marketplace, ou seja, as posições que também dão suporte para digitalizar a venda, são super importantes, como também as vendas tradicionais. O executivo de vendas, o gerente comercial, o próprio SDR, são todas posições que tem um humano fazendo essa atividade, e a venda ela tem mudado muito. Então, quando a gente pensa naquele estilo mais tradicional do vendedor, ele ainda existe, mas venda já deixou de ser talento há muito tempo. Então, hoje, um profissional de vendas tem uma venda mais consultiva, uma venda complexa, uma venda estruturada, que tem processo, e isso muda um pouco a característica do profissional que é mais demandado no mercado. E como que a transformação digital ela impacta esse mercado e quais são as oportunidades que ela abre? A transformação digital ela impacta todos os setores, né? Quando a gente pensa em vendas e marketing, a gente pensa talvez em processos mais digitais, né? Então, o vendedor em si, ele vai trabalhar com canais diferentes, então ele vai ter que ter um costume de poder lidar com um marketplace, um canal digital, fazer venda por WhatsApp. Hoje, por exemplo, as vendas tradicionais, que é o vendedor que trabalha com prospecção por telefone, a queixa que a gente recebe da maioria dos profissionais é essa dificuldade de conectar com as pessoas no telefone. Principalmente as gerações mais novas têm muita dificuldade de atender o telefone. Então o profissional precisa pensar também de formas diferentes para trazer leads para dentro de casa e dentro da empresa. Então quando a gente pensa na transformação digital em vendas, o profissional ou vendedor ele tem que ser mais digital.
e as empresas têm que pensar também nos funis de vendas deles de forma mais digital. Isso pode ser a inclusão de uma ferramenta para você agilizar o seu processo de vendas, trabalhar em canais diferentes, ou mesmo você usar ferramentas também para entender a tua base de forma diferente. Então, quando a gente pensa em inteligência de negócio, inteligência de dados, toda a área de ciência de dados, elas têm um aporte muito grande em empresas de maior porte que trabalham com volume muito grande de informação. Para você realmente aí poder potencializar o uso de inteligência artificial para fazer conexão na tua base de venda, entender uma tendência ou entender uma possível oportunidade de negócio ou uma possível ameaça para a tua empresa. Falando agora um pouco sobre o que o guia salarial ele apresenta, né? Quais são as áreas que têm maior demanda? Por que elas têm essa demanda? Por que elas aparecem no guia? Legal. O guia salarial ele vai trazer demandas, talvez tendências tanto para as posições mais relevantes de mercado. Ele vai trazer também para a gente algumas tendências sobre aumentos salariais, variações salariais ano contra ano, que refletem um pouco esse sentimento de mercado. E a gente também faz recortes por segmento. E quando a gente olha hoje o mercado de trabalho como um todo, a gente tem segmentos que estão mais aquecidos que outros. Quando a gente olha a base da pirâmide hoje do mercado de trabalho, segmentos de infraestrutura, segmentos mais estruturantes, todos vêm com ciclos interessantes de crescimento. Óleo e gás, mineração, segmento industrial, todos eles têm uma perspectiva interessante de crescimento. Quando a gente pensa em vendas e marketing, eles têm um comportamento um pouco diferente porque a gente também tem uma entrada muito boa em segmentos como consumo e varejo. São segmentos que, historicamente, já tiveram performance melhores, mas ainda performam bem. Então, quando a gente observa algumas tendências que podem até jogar contra o mercado hoje, como inflação, redução de poder de consumo, ainda assim a gente vê uma necessidade dessas empresas de ainda investir em vendas, se reinventar e buscar novos modelos e novos negócios, e isso traz uma demanda ainda para a área comercial, mesmo em segmentos que não estão performando tão bem quanto performaram já historicamente. Voltando a um pouco essa conversa de transformação digital, como a tecnologia tem influência nessa área, quais cargos em específico de marketing e vendas que se destacam no contexto da digitalização, especialmente nessa predominância do e-commerce hoje que a gente consegue perceber, tomando conta do varejo? Quais são as principais tendências dentro dessa parte? Legal. Quando a gente pensa em marketing, a gente tem algumas posições que a gente pode pensar no estrategista de mídias digitais, ou no próprio analista de mídias digitais, que vai ser um profissional que vai trabalhar tanto com relacionamento, plataformas de mídias, tanto quanto com os influenciadores e o marketing de influência. A gente tem os próprios profissionais de produto, né, e hoje a gente acaba tendo até uma própria mescla com a área de tecnologia, quando a gente pensa em produto, que são posições que se conectam bastante com o mercado e buscam em formas de alavancar aqueles produtos dentro dos seus ecossistemas ali que eles estão inseridos. As cadeiras mais tradicionais de marketing, elas continuam em alta, então ainda assim há necessidade de olhar para coordenadores e gerentes de marketing que organizem o marketing das empresas como um todo. Essas posições de liderança, elas são importantes nesses momentos de pivô. E quando a gente olha para a área comercial, a gente enxerga uma demanda muito grande na base para as posições de prospecção. Então hoje as empresas, elas têm, na verdade, olhado para o processo de venda de uma forma mais estruturada. Então a gente enxerga hoje essa divisão entre as pessoas que prospectam e buscam negócio, abrem portas, como as empresas e os candidatos, né, que também, os profissionais, que executam o funil na sua parte mais adiantada. Então a gente tem os executivos de vendas que continuam sendo profissionais altamente demandados, assim como os SDRs, os analistas de vendas internas e os analistas de customer service, por exemplo, que cuidam mais dessa etapa inicial. A gente tem essas posições também de customer service em nível mais estratégico, que olham ali do ponto de vista mais digital, pensando já em experiência de cliente, jornada de cliente. Então ali a gente tem uma visão um pouco diferente da venda. Ali a gente está pensando talvez dentro de um marketplace, de um canal de consumo digital, ou um tipo de produto que talvez fuja do tradicional que a gente tem, o vendedor de indústria ou o vendedor de serviços. E dentro desse mercado, então, com todas essas mudanças, com todas as alterações, quais são as maiores oportunidades para alguém que está entrando agora no mercado? Perfeito. Quando a gente pensa na entrada hoje do mercado de trabalho, é uma decisão muito difícil. Que caminho seguir, o que eu devo trilhar, que hoje talvez um dos grandes problemas da modernidade seja realmente tomar uma decisão de que caminho seguir, porque a gente tem muita alternativa, é quase como se fosse o menu do restaurante com muita opção. E a área comercial e de marketing são áreas extremamente meritocráticas
E elas possibilitam realmente, eu diria assim, até assimetrias de responsabilidade e remuneração. Porque, de fato, quando a gente pensa hoje com um profissional que começa a carreira dele, a gente tem muito esse ambiente de poder dar palestra e conectar com os jovens. E a gente fala justamente que eles precisam buscar estar próximos das fontes de receita das empresas, buscarem funções que eles consigam agregar valor para o cliente final ou alavancar os resultados da empresa. E as áreas comerciais de vendas são exatamente essas funções. Quando a gente pensa em habilidades que eles podem buscar, a gente sempre vai chover no molhado nesse item, mas o inglês ele é fundamental, porque ele é talvez o ponto mais simples que ele consiga mudar no currículo dele, que ele vai conseguir ter um incremento salarial quase de imediato. E isso acontece porque ele praticamente dobra as chances dele. O Brasil é um ambiente que é muito rico de multinacionais, já é visto como um celeiro de mercado de trabalho para outros países, principalmente em áreas como tecnologia, e o marketing não se inclui fora dessa. Além do inglês, a gente entende que as tecnologias hoje são super importantes aqui, qualquer tipo de tecnologia que o professor... Eu digo que não necessariamente ele precisa ter uma tecnologia específica, mas ele precisa ter uma facilidade de lidar com o digital, que a gente chama de nativo digital. Ele precisa saber lidar com um algoritmo de inteligência artificial, ele precisa saber lidar com as ferramentas básicas dentro de uma empresa. Então, ter essa facilidade de lidar com o digital é importante. E o terceiro ponto que eu colocaria seria a capacidade, digamos assim, habilidades mais comportamentais, são as famosas soft skills, que é algo que a gente teve até um problema de desenvolvimento disso na sociedade com a pandemia, que as pessoas ficaram mais reclusas. A gente encontrou essa dificuldade de aprendizado nas escolas, onde as pessoas ficaram mais distantes umas das outras. E é uma geração que é mais digital. Então, é natural que as pessoas precisem buscar com intenção esse movimento para desenvolver habilidades comportamentais. Uma das críticas que eu mais recebo em sala de entrevista hoje das pessoas é o quanto elas não gostam da política dentro da empresa. E isso diz muito também sobre essa falta de desenvolvimento de habilidades comportamentais nas pessoas. Porque a política, assim, a gente pode levar ela para um lado ruim, de falar, putz, eu vou ter que conversar com uma pessoa para resolver um projeto, eu vou precisar fazer como se fosse vou ter que triangular uma relação aqui dentro para poder resolver aquele problema em particular, mas isso é uma habilidade social, a gente pode dar a característica que a gente quiser para aquilo. Então eu diria que habilidades comportamentais são fundamentais, elas não aparecem tanto no processo como um requisito, mas elas são fundamentais para o crescimento da pessoa dentro da organização. E também para ir bem numa sala de entrevista, né? Conseguir performar na frente do seu interlocutor, do RH, seja quem for que ele estiver conversando. Aí você entrou num ponto extremamente importante, que era a minha próxima pergunta, de quais que são essas habilidades comportamentais relevantes hoje para o mercado de vendas e marketing? Eu diria que a maior parte dessas habilidades que eu vou comentar, elas também são relevantes para outras áreas. Pensando em vendas e marketing, a capacidade de comunicação é fundamental. Você conseguir estruturar uma comunicação objetiva, direta, concisa, saber estruturar o teu raciocínio é importante. E isso vai ser importante tanto para o vendedor que vende um produto e precisa fazer perguntas, né, sobre o cliente dele, qual o processo de venda daquele cliente, para onde aquele produto vai. Então, você ter uma comunicação fluida, uma comunicação estruturada é muito importante. A habilidade de relacionamento e colaboração ela é muito importante também. Hoje o mundo ele tem se tornado cada vez mais rápido, mais ágil. A gente tem tido uma dependência muito maior de gente, ao mesmo tempo que a tecnologia entra nas empresas. Então a gente busca por profissionais mais multidisciplinares. Então essa capacidade do profissional dialogar com áreas diferentes, interlocutores diferentes, segmentos diferentes, é super importante. A resiliência ela é muito importante também. Hoje no ambiente de trabalho, quando as empresas evoluem, elas buscam profissionais de maior performance. Então, saber lidar com frustração, principalmente para o vendedor e para quem trabalha com marketing, é muito importante. Capacidade de aprendizado, ela é super relevante. Ela vai junto com essa tendência de velocidade. Então, quando a gente olha hoje para tecnologias, cada ano que passa existe uma tecnologia diferente. Cada ano que passa a gente tem ferramentas diferentes que a gente precisa aprender. E as profissões estão evoluindo. Principalmente para o profissional de marketing e de vendas que tem uma interface ou no B2B, que ele lida com as empresas diretamente, ou no B2C, que ele lida com o consumidor. No B2C, isso é mais intenso ainda, porque você lida com comportamento de gente, comportamento de consumidor final, e as empresas precisam se adaptar de forma muito rápida a isso. Isso diz o mesmo sobre os profissionais. E a gente já conversou também sobre como a mudança do digital, essa digitalização que a gente vê hoje, faz com que as empresas precisem se mudar, se renovar bastante e, obviamente, como você comentou, os profissionais precisam se renovar junto com elas para atender essas demandas digitais. E pensando nisso também, a gente vê que, como eu já mencionei, o e-commerce virou uma grande tendência
na área de vendas principalmente, mas na área de marketing também, e como essas empresas elas estão hoje muito presentes no digital. Você acha que ela acaba gerando novas demandas de competência? Com certeza, com certeza. A gente parte de um marketing mais tradicional, onde a gente usava canais offline ou canais online, mas de forma muito incipiente. E hoje o que se fala muito no mundo de negócios é buscar escala, você conseguir atingir mercados que você não atingiria caso você estivesse apenas dentro de um canal específico. Então, quando a gente pensa em marketing e vendas, hoje, a digitalização e o uso desses canais são super importantes para as empresas conseguirem, hoje, muito mais que acessar novos mercados, elas conseguirem acessar o consumidor. Porque a maneira que a gente interage com o mundo ela está mais digital. As pessoas têm uma expectativa de interagir, na verdade, no meio de mídias sociais, no meio de um tráfego pago, uma propaganda que aparece no meio do feed, à noite, às vezes, que ela está ali parada no sofá, mexendo. Então, a forma que a pessoa consome mudou. E as empresas precisam se adaptar para conseguir acessar esses clientes e essas pessoas. Então, até a gente mesmo, como empresa de consultoria, nós também precisamos ficar mais digitais. As pessoas preferem hoje ter interações por meio de um site, por meio do próprio WhatsApp, por meio de uma outra ferramenta que seja. Mas quando a gente pensa na forma que essas posições vão mudar para o futuro, a gente precisa começar a pensar em profissionais de tecnologia. Ou profissionais de vendas que consigam entender de tecnologia, que consigam fazer os pedidos corretos para esses profissionais. Então, quando a gente pensa hoje no perfil de profissional que começa a adentrar esse mundo de vendas, a gente já tem um profissional que precisa pensar na estruturação de um marketplace, ele precisa pensar já numa estrutura de cloud que vai suportar aquela operação, ele precisa pensar em meios de pagamento. E o profissional de vendas, ele acaba virando, muitas vezes, quando ele sobe de senioridade na carreira, um estrategista. Ele precisa pensar em formas da empresa gerar caixa, em formas de gerar novos negócios. Então a gente começa a gerar tanto habilidades e competências técnicas, como também habilidades mais no âmbito estratégico, onde o mundo é mais dinâmico e o mundo tem mais oportunidades. Ao mesmo tempo que tem mais riscos também. E por isso que a gente pensa também nessa capacidade de atualização, tanto dos profissionais quanto das empresas. Hoje é muito mais fácil uma empresa de tecnologia decidir fazer um movimento e acessar algum outro mercado que ela nunca tinha acessado antes. Então, essa dinâmica de mercado é importante tanto para os profissionais se atualizarem quanto para as empresas. O profissional precisa ser mais multidisciplinar hoje, entender de mais processos, não pode ser voltado tanto para a área que ele originalmente é, ele precisa entender de mais coisas, então. Exato, a gente entende que a carreira em Y, o especialista, ele continua tendo um mega valor de mercado. Ele é um profissional que domina um tema com profundidade, mas esse profissional, o especialista, ele precisa ter uma dinâmica também de continuar se atualizando e buscando novos caminhos de agregar valor dentro da função dele e dos negócios que ele participa. O perfil do multidisciplinar, ele tem ganhado relevância no mercado por isso. A gente tem um mercado que as especializações elas mudam, às vezes o que o especialista fazia há 5 anos atrás não é mais relevante hoje. Então ter um perfil de pessoa que tem uma capacidade de aprendizado rápida e que ela consegue lidar com temas diversos de forma natural, é um perfil interessante hoje para o mercado de trabalho. Tem maior empregabilidade, eu diria. Certo. E a gente conversou bastante agora sobre essa parte do digital, essa digitalização e como ela é importante. E um elemento muito crucial hoje da digitalização que a gente está vivendo é a inteligência artificial. Então, como que a inteligência artificial e a análise de dados ela impacta os cargos, as competências, as áreas que estão demandando hoje dentro do mercado de vendas e marketing? Quando a gente pensa em inteligência artificial, eu gosto de olhar pelo menos para 2 esferas, né? Separando empresa e candidato. A gente consegue implementar a inteligência artificial nesse novo profissional que o mercado começa a encontrar a partir de agora. Quando a gente encontra esse profissional com a inteligência artificial, é um profissional mais ágil, é um profissional que consegue utilizar as ferramentas à disposição dele para ganho de eficiência, seja para ter mais informações à sua disposição, entender mais rápido sobre um segmento, usar a ferramenta para desburocratizar processos. Então, o que a gente enxerga hoje também dentro das empresas são iniciativas de inteligência artificial para ganho de eficiência, isso mesmo dentro da área comercial. Atividades burocráticas que um vendedor realizava, a gente tira isso da esteira dele. Atividades que a gente pode usar para ele ter ganho de produtividade, assistentes que conseguem direcionar que tipo de ligação que ele deve fazer, ou que tipo de cliente que ele deve priorizar, ou que tipo de erro que ele está cometendo, tudo isso ganha muito valor. Então, o profissional também precisa buscar essas ferramentas proativamente. Porque, ao mesmo tempo, a gente fala muito de protagonismo de carreira. Não pode depender da empresa trazer isso para ele. É o que ele que tem que buscar. Óbvio que a gente enxerga algumas empresas com uma certa vanguarda hoje em buscar esse tipo de solução, mas isso muda muito o comportamento que
os próprios profissionais têm que buscar no mercado. As empresas em si, hoje o principal uso da inteligência artificial tem vindo no ganho de eficiência, reduzir custos e ganhar eficiência, pensando em gerar mais valor para o cliente final. Só que a gente já enxerga hoje também modelos de negócio que giram em torno da inteligência artificial. Então a gente já começa a enxergar também possibilidades de novos negócios, novos tipos de empresa. E essas empresas são as empresas que têm experimentado mais crescimento hoje. Então, hoje, por exemplo, a gente já enxerga posições nas organizações que olham para a inteligência artificial de forma horizontal, olhando por oportunidades e melhoria. A gente ainda não começou a enxergar de forma sistêmica no mercado uma linha, por exemplo, no descritivo da vaga da pessoa que exija que ele conheça de inteligência artificial. Isso ainda não apareceu, mas provavelmente seja um tema que a gente traga no ano que vem, para o nosso próximo guia. O que a gente já enxerga hoje, em sala de entrevista, por exemplo, o entrevistador entender o quanto que aquela pessoa consegue lidar com tecnologia, ou o quanto que ela implementa aquilo no dia a dia, a capacidade de aprendizado dela. Então a gente já vê indícios disso. A gente vive hoje num mercado que tradicionalmente ele roda com segmentos mais de base, é diferente de um mercado que nem o Vale do Silício, que é um mercado que a tecnologia ela é o centro daquele mercado. O mercado brasileiro ele é bem desenvolvido quando a gente pensa em startups, o mercado de tecnologia, mas ainda assim é um mercado que carrega setores mais pesados, como agronegócio, infraestrutura. Então tem uma certa inércia para a adoção da tecnologia. Mas o que a gente tem visto esse ano, principalmente agora nesse segundo semestre, é uma certa escalada desses projetos voltados para a inteligência artificial. Então provavelmente vai ser um tema que a gente vai trazer com bastante novidade no próximo guia. É uma coisa que você comentou lá na primeira pergunta, né? Como é importante que as empresas elas tenham esse contato com o seu próprio consumidor. Todas as empresas, quando buscam crescimento, um dos caminhos é buscar o aumento na categoria de vendas e marketing. Então a gente consegue perceber como é uma área com bastante demanda, é uma área que diz muito sobre o cenário econômico do país. Com certeza, com certeza. O Brasil ele vem experimentando um nível de crescimento relativamente bom. Talvez o grande ponto de comparação que a gente consiga fazer hoje no cenário Brasil é o relativo com o mundo. Quando a gente olha para o restante do mundo, principalmente num cenário de onde devo investir, que é a grande questão que as empresas fazem. Devo deixar meu dinheiro parado, devo colocar meu dinheiro na Europa, na China, colocar meu dinheiro no sul da Ásia, no próprio América Central. Quando a gente olha para o mundo como um todo, o Brasil tem ganho relevância, porque é um país que tem um nível de qualificação de mão de obra ainda muito bom. A gente ainda tem muito espaço para ganho de produtividade. O Brasil geralmente roda ali entre a 76ª e a 78ª posição de produtividade, mas ainda assim a gente tem um perfil de mão de obra muito bom, qualificada, comparado com o restante do mundo, pensando em centros onde geralmente a gente briga em termos de mão de obra. Hoje a gente tem uma certa competição com países como México, países como Índia, pensando em mão de obra principalmente voltada para as áreas técnicas, vendas e marketing inclusive. Mas quando a gente olha pensando no desenvolvimento dessas áreas e nas tendências para vendas e marketing, o mercado brasileiro ele vem performando bem e naturalmente essas posições são posições muito demandadas. A demanda dessas posições também existe porque existe um choque de oferta e demanda. As empresas querem contratar em vendas, querem crescer os seus números. No entanto, a gente encontra uma carência de profissionais que consigam performar bem nessas áreas. São áreas que tradicionalmente têm barreiras de entrada muito baixa. Você não precisa de uma qualificação, uma faculdade com uma entrada muito difícil, principalmente a carreira de vendas. É uma carreira que muitos clientes nossos nem necessitam de ensino superior. O profissional, ele tendo a intenção de trabalhar na carreira, ele consegue começar. Então são profissões que, por ter uma barreira de entrada baixa, ela consegue trazer muitos profissionais para a área. Só que muitas pessoas vêm justamente pelo fato de ter uma barreira de entrada baixa. Então é uma profissão que o crescimento dela e a retenção dessa carreira é difícil. Porque não é uma carreira simples. É uma carreira que você precisa de estudo, precisa de desenvolvimento, precisa de tempo. E ela tem algumas características que as pessoas geralmente não têm uma dificuldade de lidar. E o marketing é muito parecido com isso também. São carreiras também muito dinâmicas e que a barreira de entrada também é baixa. Então, o que a gente enxerga nessas carreiras principalmente é uma dificuldade de qualificação, em particular. Então, quando a gente pensa nesse novo modelo de vendas que a gente comentou, o próprio modelo do novo digital dentro do marketing, a gente precisa olhar para o mercado porque as empresas demandam pessoas e elas não conseguem encontrar essas pessoas com as expectativas que eles gostariam. Dentro da indústria, por exemplo, uma das posições que a gente mais encontra dificuldade de preencher é o engenheiro de vendas, que é um profissional que tem uma formação um pouco mais difícil, que ali a gente puxaria para uma engenharia ou para algum tipo de curso técnico, que fez uma migração para a área comercial, vendeu seus produtos. Então,
as carreiras comerciais elas também são muito dependentes de experiências dentro do segmento. E isso acaba dificultando a captação de profissionais com esses requisitos. E acaba gerando nas empresas uma necessidade também de olhar para dentro de casa e começar a pensar em alternativas para desenvolver tua base e atrair as pessoas para essa carreira. É uma carreira que a gente tem muito estigma, né? A gente sempre fala, eu vou numa loja, recebo um vendedor que eu não quero conversar, ele sempre quer me vender alguma coisa e é uma carreira que talvez precise se desmistificar e trazer mais gente e reter mais gente, talvez seja a resposta. E você mencionou também como é uma carreira que tem bastante demanda, que tem dificuldade de encontrar profissionais bem qualificados. Como que isso, somado atualmente ao desemprego baixo do Brasil, controla os salários dessa área? A carreira de vendas, em particular, é uma carreira que, quando a gente pensa em salário, ela tem a complexidade do comissionamento, ou a gente olhar para a composição total da remuneração daquele profissional. Quando a gente pensa no desemprego do Brasil hoje, a gente está rodando ali muito próximo. Os últimos relatórios do CAGED apontaram ali na casa entre 5% e 6%. Quando a gente pensa em mão de obra especializada, isso é menor ainda. Roda para a casa de 3 e pouco por cento. Isso até diminui dependendo do estado que a gente recorta e até do setor que a gente olha. Então, pelo desemprego baixo hoje, a gente tem um fenômeno que a gente enxerga em várias indústrias hoje. Os profissionais têm muito mais mobilidade. Eles conseguem mudar de carreira mais fácil. Então, quando a gente pensa em empresas que tradicionalmente não tinham tantos detratores, um profissional da área comercial hoje consegue fazer um movimento praticamente para qualquer segmento, tendo as suas restrições entre o B2B e o B2C, mas ainda assim são movimentos possíveis. Então, hoje a gente tem muito mais possibilidade das pessoas se moverem, muito mais possibilidade delas desenvolverem e terem mais protagonismo nas suas carreiras. Quando a gente pensa na carreira comercial, é uma carreira que a gente identifica que o problema é muito esse, a retenção e atração de pessoas. E o desenvolvimento da carreira comercial em si hoje, ela tem alguns caminhos. A gente recomenda muito a capacitação desses profissionais hoje, com acesso à informação, o estudo sobre a carreira de vendas, o que é vender de fato, estudar sobre venda consultiva e vendas complexas. E ali, olhando para a carreira de marketing em si, hoje também um próprio detrator que tem para a carreira corporativa e a própria carreira também de vendas, é que a informalidade também ela é algo que possibilita outras carreiras não tradicionais. Eu não digo informalidade com sentido ruim, eu digo hoje a pessoa tem uma capacidade de poder empreender de forma autônoma com muita facilidade, ela tem capacidade de vender também produtos com muita facilidade, usando os próprios canais digitais já existentes, e as próprias carreiras de marketing também possibilitam a criação de produtos digitais ou a criação de agências, e são profissões muito dependentes de gente. Ela precisa de pouco para fazer funcionar ou para entregar valor para um cliente dela. E são mercados muito carentes. Quando a gente fala de negócio, geralmente a gente tende a ir para as mega empresas, multinacionais. Mas quando a gente olha em oportunidade de negócio, se a gente olhar o nosso bairro, o nosso entorno, tem oportunidades para profissionais de vendas e marketing na cada esquina, praticamente. Se ele olhar para um pequeno empreendedor local, ele tem dificuldade de colocar a loja dele online e vender produtos dele em algum tipo de marketplace. Uma empresa pequena, uma gráfica de bairro, ela talvez tenha dificuldade de ter um vendedor que busque e traga clientes para ele. Então é um mercado que tem muita oportunidade. Então quando a gente pensa dentro do corporativo, hoje a gente tem outros detratores também que dificultam a atração para as empresas, porque talvez as pessoas tenham um pouco mais de poder nas mãos hoje, de como desenhar a carreira delas. E hoje, que dica que você daria para uma pessoa que quer crescer na carreira de vendas e marketing? Eu voltaria naquela página sobre se aproximar de valor, se aproximar da última linha de receita das empresas. Pensar na atividade dela como uma atividade que precisa agregar valor de alguma forma para o cliente final. É um exercício que todo mundo pode fazer na sua carreira, de pensar onde eu estou inserido, o que eu produzo aqui dentro da empresa e como que eu posso fazer mais. Assim, ninguém sugere que você trabalhe além do necessário. Na verdade, é fazer um exercício de pensar a tua função e qual que é o papel da tua função dentro da organização. E pensar também na tua própria carreira, onde você quer chegar. E pensando aonde você quer chegar, é o que a gente fala muito de protagonismo de carreira. Você tem muito alinhado os objetivos de carreira que você desenhou para você. Eu quero virar um gerente comercial, quero virar um executivo num segmento de alto luxo, por exemplo. E entender o quanto que a empresa aproxima você daquele objetivo. A gente acredita muito no potencial de cada profissional, mas ele precisa estar no ambiente certo e no lugar certo. E muitas vezes o ambiente certo vai ser a empresa que ele esteve nos últimos 10 anos, mas muitas vezes não vai. Então o que a gente traz muito para os profissionais, principalmente porque estão começando a carreira deles, é buscar entender melhor eles mesmos e buscar entender o que eles querem de verdade com a carreira deles. E buscar ambientes que eles consigam desempenhar aquilo. Porque muitas vezes
as empresas que eles estão inseridos não funcionam para o que eles estão buscando, ou às vezes a área que ele está inserido não é a melhor área. Dentro do marketing, da área comercial, existem infinidades de outras oportunidades de carreira. E um segundo ponto é a formação continuada. A busca do estudo ela é muito importante, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. A gente não fomenta necessariamente só formações tradicionais. Hoje tem muito acesso à informação por diversos canais diferentes. Então o profissional ter esse protagonismo e buscar desenrolar e desenvolver a carreira dele com a educação e o estudo também é um caminho super importante para ele se atualizar e conseguir se manter relevante dentro do ambiente de negócio. E para você, como que um profissional pode usar o guia salarial do Herbert Half para orientar sua carreira em 2026? O guia salarial ele pode ser um mapa. O profissional que olha a posição dele no guia, ele consegue identificar onde ele está inserido, que segmento, que tamanho de empresa, o quanto que a remuneração dele está adequada ou não para aquela faixa. O guia ele vai separar exatamente por faixas, então a gente tem uma categoria para falar especificamente de profissionais que acabaram de chegar naquela cadeira, são recém-chegados, é o famoso, tem um júnior, né, o analista júnior. De forma mais simples, o analista júnior, o pleno e o sênior. Então, se você olhar cada posição dentro do guia, ele vai explicar para você a primeira faixa, que é uma faixa de entrada, a segunda faixa, que em teoria você tem todos os requisitos daquela posição, e uma faixa de saída, que seria onde você já apresenta requisitos acima do desejado e já estaria pronto para um próximo degrau ali dentro da cadeira da escada corporativa. Então você se enxergando dentro daquele mapa, você consegue ter uma ideia para onde você pode ir. Se você está insatisfeito com o que você faz hoje, o guia ele vai te dar infinitas outras posições que talvez tenham habilidades similares com a tua, que você pode mudar e pivotar a tua carreira. E isso com estudo e com protagonismo, pedindo projeto, pedindo oportunidade dentro da empresa e tentando mudar a tua carreira dentro da empresa, é super possível hoje no mundo que a gente vive. E o guia também vai fornecer insumos sobre as habilidades e competências mais desejadas em cada área, onde as empresas estão colocando mais energia e que tipo de perfil de posição, o perfil de profissional é mais desejado. E fazendo uma avaliação sobre a gente volta no autoconhecimento, mas entendendo o que você faz bem e o que você não faz, você consegue enxergar talvez espaços de melhoria que você possa colocar sua energia pensando em aumentar sua remuneração ou mesmo atingir um cargo, um grade de cargo que você almejava, né? Como um cargo gerencial, um cargo de diretoria, um cargo de coordenação. E você pode conferir com exclusividade o guia salarial do Herbert Half divulgado pela Você SA. Muito obrigado, Caio, de novo, por poder estar aqui com a gente e explicar um pouco mais sobre como o mercado de vendas e marketing vai mudar em 2026. Eu que agradeço, Leonardo. Obrigado.